Investidores, Bitcoin sendo cotado a $65.800 nesse momento, uma leve desvalorização de menos 0,30%. O Bitcoin que ontem teve uma alta muito legal e deixou pra gente um candle de força, um candle de autoridade que rompeu a média de 200 para cima e trouxe o Bitcoin para fazer um novo teste aqui nessa região do topo que ele deixou ali em 27 de setembro e também dessa linha de tendência de baixa. Importante o Bitcoin romper esse topo para ele dar sequência nesse trend de alta, né? Olha só, nessa sequência de topos e fundos ascendentes, o Bitcoin está iniciando uma nova tendência de alta, tá? Depois de reverter uma tendência secundária de baixa que vinha desde lá de março. E a gente vai dar uma olhada um pouco mais em gráficos nessa análise. É altamente recomendado que você vá com a gente até o final do vídeo, porque a gente vai dar um giro aqui pelo mercado para entender fatores que vão impactar o preço do Bitcoin nesses próximos meses, tá? Então, se você tem capital exposto, siga com a gente até o final do vídeo. Se você já acompanha as análises do canal e curte, confia no conteúdo, já chega deixando aquele like. Eu quero começar dando um destaque para isso aqui, investidores. Os institucionais estão vendo o que está acontecendo. Os institucionais sabem analisar o mercado. Eles têm uma capacidade de aprender muito rapidamente sobre o mercado. E desde que eles se debruçaram para entender o mercado de criptomoedas, eles têm tido uma participação cada vez mais relevante. E olha, somente ontem, o nível de influxo que nós tivemos lá nos ETFs da Bolsa Americana. Dá uma olhadinha aqui, caras. Tivemos uma entrada de 555 milhões de dólares. $500 bilhão foi acumulado pelos ETFs da Bolsa Americana. Isso dá pra gente uma quantidade, investidores, em bitcoins adquiridos na casa de mais de 8.800 bitcoins foram adquiridos somente ontem, tá? Através dos ETFs da Bolsa Americana, sendo que na sexta-feira a gente já havia tido uma compra de 4.200 bitcoins, né? Esse inflow massivo que a gente teve ontem marcou o terceiro maior dia de inflow desde o lançamento dos ETFs. Olha aqui, nós tivemos esse dia aqui, nós tivemos esse dia aqui, e esse aqui que foi o maior dia até então, que foi justamente quando o Bitcoin estava formando o topo lá, né, de março, e aí a gente teve uma entrada de capital de $1 bilhão, né, em um único dia, um inflow de $1 bilhão, olha só, isso foi exatamente no dia 12, né, dia 12 de março, e os institucionais sabem do que está rolando, eles já estão ligados de que esse mercado está em vias de entrar em uma bull run, e cara, se você quer ganhar dinheiro, é muito importante que você siga esses grandes players, tá? Essa movimentação de ontem do mercado trouxe o indicador de medo e ganância de novo para um cenário de ganância, estamos aqui nos 65 pontos, né? Então o mercado volta a ficar otimista, aqueles ursos, né? A galera que estava apostando em queda, acreditando em queda ou querendo queda, tá meio que jogando a toalha e esses mesmos investidores já estão montando posições, pagando um pouquinho mais caro do que aquilo que desejavam, porque o Bitcoin está entrando em uma forte frequência de alta, né? E isso acontecendo em um momento que a gente tem aqui, olha só, a oferta de Bitcoins nas exchanges colapsando, investidores, na mínima aqui, ó, de um período de 5 anos que a gente tem nesse gráfico aqui. É isso? Vamos ver, não, nem tanto. Aqui a gente tem desde lá do topo de 2021, né? Então a gente vê que a oferta de Bitcoin nas corretoras está nas mínimas, a quantidade, o percentual de Bitcoins ilíquidos, investidores, atingiu um patamar de 74%, tá? Se você quer entender o que são os Bitcoins considerados ilíquidos na análise on-chain, olha só, o conceito se refere a Bitcoins que estão em posse de endereços que não movimentam suas moedas com frequência. Esses bitcoins são considerados fora de circulação porque os detentores raramente os transferem ou vendem, indicando uma maior propensão de mantê-los a longo prazo. Atingimos 74%. Vocês estão vendo que está rolando aqui um choque entre oferta e demanda, investidores? Tem algumas pessoas que pensam que, nossa, investir em criptomoedas significa ser trader e ter 8 telas na sua frente, né? E ficar dentro de um quarto escuro o dia inteiro lá tradando, quando, cara, é muito mais simples que isso. Compre os seus bitcoins, mande para a carteira e deixe que o colapso entre a oferta e a demanda vai fazer o preço disparar.
É exatamente isso que a gente está vendo acontecer nesse momento. E historicamente, bom, isso que eu vou falar, eu já mostrei em dados, diversos dados, várias vezes aqui para vocês. Historicamente, essa pressão entre oferta e demanda começa a se acentuar muito 6 meses depois do halving, né? 180, algo em torno de 180 dias depois do halving, e aí o preço começa a se mexer. E isso faz com que o último trimestre dos anos de halving costume ser muito bom, né? O último trimestre do ano, na maioria das vezes, já é bom para o Bitcoin, né? E em anos de halving, melhor ainda, né? Esse último trimestre costuma ser melhor ainda. E, basicamente, a gente tem vários indicadores, nós temos aqui vários elementos para acreditar que, sim, o mercado tem risco. A gente fala aqui dos riscos do momento, porém, cara, são tantos catalisadores que a tendência maior é que esse mercado exploda nesses próximos meses. O Bitcoin está muito resistente, ele está muito resiliente. E o Bitcoin estando forte e se projetando lá para casa dos 100, 150 mil dólares, é basicamente a festa das altcoins, né, investidores? É aí que a gente tem um cenário de alt-season. Olha aqui, o preço médio das novas baleias. Essas são carteiras novas que passaram a ter mais de 1.000 bitcoins. O preço médio desses endereços que estão sendo traqueados e monitorados está ali na casa dos 62 mil dólares. Você realmente acredita que a esta altura do ciclo nós vamos perder essa região aqui de interesse dessas novas baleias? Cara, é muito difícil, você precisa considerar os aspectos cíclicos desse mercado. O mercado está em vias de explodir, tá? E precisa ser muito teimoso e precisa ter até um aspecto de tolice para não acreditar nisso a essa altura do campeonato, né? O Anthony Pompliano participou de um painel lá na CNBC e ele acredita que o Bitcoin deve ser o grande ganhador nesses próximos meses no mercado, né? E o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a maior gestora de capital do mundo, fez uma espécie de comunicação, de pronunciamento para os seus clientes, falando sobre as perspectivas para esse último trimestre e para o ano que vem, e ele falou sobre o mercado de ativos digitais também. Olha só algumas das coisas que ele disse. Eu li essa comunicação dele com os clientes, tá? Então esse aqui é realmente um bom resumo. Ele falou muito mais coisas legais do que isso, mas isso aqui resume bem, não dá para falar tudo, né? Ele disse que o Bitcoin e os ativos digitais são uma classe que está ganhando reconhecimento, né? E que pouco a pouco estão cada vez mais sendo vistos como uma classe de ativos similar ao ouro. Falando muito mais especificamente até mesmo do Bitcoin nesse caso, né? Ele disse para os seus clientes, que são institucionais, que são pessoas físicas milionárias, bilionárias, que o crescimento desse mercado é dirigido por liquidez, transparência e dados analíticos, né? E que a expansão desse mercado, presta atenção nisso, investidores, prestem atenção, a expansão desse mercado é esperada para atingir um patamar similar ao mercado de hipotecas dos Estados Unidos, que está ali entre 11 e 12 trilhões de dólares. E eu falo para vocês aqui que o mercado pode atingir entre 7 e 10 trilhões de dólares, né? Não é essa conversa que a gente tem aqui no canal. E como vocês podem ver, o Larry Fink está até mais otimista do que eu, o que para mim é ótimo, né? E ele acredita que a adoção global das blockchains está acelerando, né? Ele virou basicamente um fã da tecnologia blockchain e dos ativos digitais, né, investidores? Esse processo se acentuou muito nesse último período de 1 ano e meio, que foi quando ele começou a fazer o turnaround na cabeça dele, que ele começou a, parece que, entender e apoiar a indústria de ativos digitais, né? Aqui no Brasil, a Hashdex disse que o Bitcoin está avançando e se aproximando de uma fase crucial para o mercado de alta. A Hashdex é uma gestora de ativos cripto brasileira que tem também um pezinho ali, uma relação muito próxima com o mercado institucional, né? Eles atendem bastante institucionais brasileiros, né? Então, como vocês podem ver, não é só o Adriano, não é só investidor que tem canal no YouTube, tem muita gente grande que tem muito mais poder de fogo que eu, acreditando que esse mercado está em vias de explodir. Aí falando aqui de um cenário
corporativo e que tem impacto nos mercados, tem impacto lá no S&P, a gente tem para essa semana a divulgação de balanços de empresas listadas no S&P 500, né, no maior índice de ações da Bolsa Americana. Para essa semana aqui, a gente não tem assim ainda exatamente grandes players que mexem tanto assim com os ponteiros do S&P. Claro que acho que temos aqui empresas importantes, mas na próxima semana a gente vai ter algumas de até maior impacto, como a Alphabet, que é basicamente a Google, né? Que vai ter balanço sendo divulgado na terça-feira, e vocês já viram que o mercado cripto, Bitcoin e criptos interagem bastante, eles têm uma certa correlação com ativos do mundo do mercado tradicional, ativos do setor de tecnologia. Então, a gente fica ligado nisso, ó lá. A gente tem então na terça-feira a Alphabet, vamos ver aqui, quem mais que a gente presta bastante atenção, enfim, é uma lista grande, né, investidores, mas nessa análise aqui eu vou dar o destaque para Google, Alphabet, a gente fica ligado nisso também na semana que vem, a probabilidade de corte de juros lá na economia americana segue apontando para a gente aqui uma maior chance da gente ter um corte de 25 pontos percentuais, né, a gente vai ter também nessa semana um provável corte de juros lá na zona do euro, né, enfim, é liquidez jorrando para tudo que é lado, né, investidores? Olha isso aqui, a China está considerando emitir mais de 6 trilhões em yuans. Teve uma análise outro dia que eu fiquei falando sobre a moeda da China como Yen, enfim, Yen é o japonês, né? Moeda japonesa, acabei me confundindo, é muito próximo o nome, é asiático também, enfim. A China está considerando emitir 6 trilhões em yuans, em títulos de yuan, para financiar, né, o seu pacote agressivo de estímulos. Então, investidores, é liquidez que não acaba mais, tá? Que vai entrar para os mercados. E já mostrei para vocês, por várias maneiras aqui, como que o Bitcoin se comporta, e o mercado cripto também se comportam nesse momento de injeção e até de drenagem de liquidez também, né? Quando os juros começam a subir, isso afeta. O mercado cripto é muito sensível a esse fator liquidez. E nesse momento, então, a gente tem o Bitcoin lá testando essa LTB, né, investidores? Romper isso aqui significa escalar para os 70 mil dólares. Isso pode startar um movimento muito forte de alta para as altcoins. Hoje a gente tem a watchlist aqui majoritariamente vermelhinha, né? Não é motivo para desânimo, né? O gráfico da dominância do Bitcoin segue ainda sem uma direção clara descendente, tá vendo? A gente segue tendo fundos ascendentes aqui. Aquele sinal de out-season vai ser dado quando a gente começar a ter os fundos topos e fundos descendentes se formando aqui na dominância do Bitcoin. Não é o caso ainda, né? A gente precisa ver aquele cenário, aquele playbook da reversão de tendência se configurando, né, investidores? E faz parte desse playbook o rompimento de uma LTB, o rompimento de uma linha de tendência, que no caso a principal para mim é essa linha de tendência de alta aqui, romper essa linha de tendência, se de repente ele já forma um pivôzinho de baixa antes do rompimento, também já ficaria legal, mas formar um pivô e romper uma linha de tendência, basicamente é a formação do playbook de reversão de tendência que a gente vai ficar monitorando, mas por enquanto ainda sem sinais, Bitcoin muito forte, né, investidores? Bitcoin fortíssimo ainda no ciclo, na hora que o Bitcoin der uma estacionada, quem sabe lá na região dos 100 mil dólares, a gente vai ver essa out-season ganhando força, e eu acho que a tendência é que esse gráfico faça assim, tá? Ele vai cair, se cair de uma vez igual foi no ciclo passado, vai ser loucura demais. Olha isso aqui. Ciclo passado. É aqui que as altcoins se valorizam muito e muito rápido em um curto espaço de tempo. Muitos investidores vão realmente mudar de patamar financeiro, muitos vão mudar de vida na hora que isso começar a acontecer, né? Vamos dar uma olhada no DXY, que está testando aqui ele fez o rompimento para cima dessa LTA aqui, né? Que era um suporte para ele, agora ele testa essa LTA aqui, ainda ele está orbitando a região da LTA, quem sabe ela ainda pode se comportar como uma resistência. A gente tem aqui a média de 200 do diário do DXY também, que vai exercer uma força de resistência para esse índice, o índice do dólar, né, investidores? O que a gente quer? O dólar caindo, certo? Dólar caindo, enfraquecendo. O dólar enfraquecendo, a cotação do Bitcoin é contra o dólar, a principal cotação do Bitcoin é contra o dólar. Eu invisto no Bitcoin com a cotação contra o dólar, então para mim é do meu interesse que caia, que o dólar perca força, que o dólar caia, né? E as altcoins também com isso vão ganhar
tração, né? Vamos dar uma olhada no mercado tradicional aqui. SP500 nas máximas, né, investidores? Ensaiando aqui uma nova pernada. Se essa pernada de alta for uma pernada extensa, se for uma pernada ampla, como uma dessa daqui, assim, ó, vai ser muito bom, que a gente pode viver aqui um ambiente de alta bastante tempo. O mercado americano costuma também ter um bom desempenho no último trimestre do ano, né? O que pode reafirmar esse ambiente de alta para o Bitcoin explodir tudo, né? Nesse último trimestre. Vamos dar uma olhada na Nasdaq aqui. A Nasdaq está muito próxima também de romper a sua máxima, né, investidores? Já está chegando lá próxima daquela região de topo que ela deixou em 12 de julho, ali mais ou menos, né? E romper esse topo também pode significar que a continuidade na escalada da Nasdaq, que em alguns momentos aqui também apresentou, deixou o mercado meio tenso, mas resistiu. O mercado americano é movido pela ganância, é muito resiliente esse mercado, né? Então ele volta a subir, a liquidez proporcionada pelas stablecoins segue nas máximas. Olha lá, a emissão de dólar Tether que segue, a gente já está com 119 bilhões, né, em dólar Tether no mercado. Isso aqui serve de combustível para o mercado de criptomoedas também. O Total 3 também está querendo romper aqui. Opa, desculpem, caras. Aqui. O Total 3 também está querendo romper a média de 200 do diário. Isso aqui vai configurar a confirmação de uma tendência de alta para as altcoins, tá? Se esse topo for rompido. A gente já tem aqui um pivô de alta que se formou, certo? Olha só. Fundo, topo, fundo, rompemos o topo anterior. Pivô de alta se formou, corrigimos em cima da LTB, certo? Corrigimos em cima da LTB, voltamos a nos projetar. Nesse momento, estamos com o Total 3 enfrentando a média de 200 do diário. Romper ela pode significar um novo teste nesse topo que foi deixado. Rompeu esse topo aqui, meus brothers. As altcoins vão ganhar atração. A gente vai ver um movimento explosivo muito legal. Eu espero que vocês estejam prontos aí, posicionados para capturar esse movimento. Como vocês podem ver, os ursos estão escassos, os ursos hibernaram, né? O pessimismo está saindo de cena finalmente, né? Aquelas pessoas que estavam desconfiadas do mercado estão começando a acreditar um pouco mais. Não deveriam ter deixado de acreditar, não deveriam, tá? Mas fica a lição aí, né? Você não pode acreditar só naquilo que está subindo, você tem que fazer uma leitura geral do mercado para você saber o que você está fazendo e ter uma interpretação legal aí, conseguir mapear aquilo que pode acontecer nos próximos tempos sem estar com o seu mindset sendo dirigido pela emoção que o preço gera, né? E se você foi um desses caras que não desanimou em nenhum momento, se faça presente aí nos comentários, deixa aí a sua mensagem pra gente lembrar de você nesse momento de bull run e pra gente saber que você tá aí com a gente e que vai surfar todo esse movimento de prosperidade que deve acontecer nesses próximos meses, investidores. Para evitar que isso aconteça, precisa ser algo muito grande, cara. Precisa ser, guerra, Adriano, só se for guerra nuclear, mano, só se for uma guerra de proporções globais, realmente, uma guerra mundial para fazer essa parada aqui reverter e entrar num bear market. Se o Israel vai se revidar, pode ser que caia no dia, um dia, dois ali, mas vai voltar e vai continuar subindo na hora que pararem de apertar o botãozinho de disparo de míssil lá, certo? Recessão, vocês estão vendo que a economia americana, imagina, é um trem gigantesco com muitos vagões. Leva tempo para esse trem parar. Demora para mergulhar numa recessão, não é uma coisa rápida assim, sabe? A gente tem eleição americana para acontecer nesse fim de ano, não vai ser do interesse da classe política enfrentar grandes desafios no campo econômico por lá, eles vão fazer de tudo para não deixar a economia americana entrar em recessão, ou seja, a gente tem vários indicativos aqui para acreditar que um movimento muito legal pode acontecer nesse mercado e eu tô pronto, certo? E eu recomendo fortemente que você curta esse momento, tá? Não vai ficar vivendo um momento de bull run todo desconfiado, todo com o pé atrás. Mano, isso é tão raro que a gente tem que viver e tem que aproveitar e tem que curtir e tem que acreditar, tá entendendo? Vai por mim, eu já vivi isso aqui. É muito mais gostoso viver acreditando, aproveitando e comemorando cada dia de alta que a gente vai viver. Não vai ficar com o pé atrás toda hora achando que vai cair, que vai reverter, que você vai deixar de viver esse momento super especial do mercado da melhor maneira possível, que é viver com otimismo e aproveitar, curtir esse momento. Eu, repito, tô pronto. Se você gostou do vídeo, deixa o like e eu deixo o convite para você se inscrever. Você que está chegando aqui pela primeira vez,
se inscrever e seguir aqui junto com os quase 26 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo. Eu sempre enalteço aqui que há um ano atrás a gente era 8 mil, 9 mil investidores. Olha o salto que a gente deu para quase 26 mil já. Então faça parte da nossa comunidade, porque aqui, ó, se você der um giro pela página principal onde a gente tem os vídeos que foram publicados, você sempre vai ver que a mensagem certa foi passada para os investidores, independente do que estava acontecendo. A mensagem vencedora, a mensagem de quem vai ganhar dinheiro, tá? Então, junte-se a nós, faça parte você também aqui da nossa comunidade, certo? Fico por aqui, um forte abraço, amanhã tem análise nova no canal, até mais. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.